2026 chegou. A gente demorou, mas apareceu. E eu venho aqui convidar vocês para acompanhar o episódio de hoje. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas. A gente vai falar sobre PC portátil. Será que esse é o futuro da indústria? Vou trocar essa ideia aqui com o Léo Sena. Vou falar um pouquinho das minhas experiências. Vocês já viram um pouquinho no vídeo que eu gravei recentemente sobre o ROG Ally X, mas também vou explorar um pouquinho mais sobre as minhas experiências com o ROG Ally X e vou conversar um pouquinho com o Léo Sena. E também vou falar sobre State of Play, que foi um evento incrível que anunciou muita coisa nova. A gente vai passar pelos principais jogos ali daquele evento e também expectativas para o ano de 2026, que parece ser o ano mais insano da indústria em anos. Tudo isso após a vinheta com Léo Sena. Então, estamos aqui novamente, mais um ano, e o Léo Sena está aqui abrilhantando aí o nosso episódio para fazer aqueles comentários ácidos que só ele faz, né, que a gente já sabe, e também para a gente trocar essa ideia sobre os novos temas que pairam sobre 2026, um ano que promete muito. Mas, primeiramente, valeu, Léo, por mais um ano aí estar junto com a gente. Eu que agradeço, irmão. Pô, a gente até desaprendeu aqui configurar tudo, já até esquecido como funcionava, mas um prazer, 2026 chegando, vai ter muita coisa pra gente conversar durante o ano sobre videogames, né, muita coisa vai acontecer esse ano, como a gente vai explorar um pouco nesse episódio. E, pô, saudade, saudade, muito bom sentar aqui pra trocar uma ideia contigo e vamos voltar com tudo. Demorou, então, para a gente não perder tempo, vamos falar sobre o nosso primeiro tema do episódio, que é PC portátil ao futuro, né? Eu resolvi trazer esse tema porque eu venho, né, através do meu ROG Ally, eu acho que isso também vai meio que já envolver as minhas experiências com o meu ROG Ally, e a gente vai meio que num assunto só, seguindo por aí. Eh, eu estava, né, com o meu Nintendo Switch, eu lembro que a gente até tinha trocado uma ideia sobre isso na época, mas eu fui recentemente não, né, mais ou menos ali por volta de outubro, acho que foi outubro, eu troquei o Switch, né, eu troquei pelo o ROG Ally. E, assim, eu venho experienciando uma coisa que eu acho que eu já não consigo mais, por exemplo, que é essa questão dessa, obrigação de você estar em um sistema, e esse sistema ali te, prender, né. Porque o PC, a grande vantagem do PC, e foi por isso que eu tenho PC há tantos anos já, né, primeiramente quando eu construí o meu PC de mesa foi por trabalho, mas sempre gostei de jogar, então virou, uma coisa híbrida, né, trabalho e jogos, e isso foi indo, indo, indo na minha vida. E de verdade, meu último console foi o PlayStation 4, antes do Switch, é claro. Eh, e do PlayStation 4, eu fiquei até eu pegar o Switch, 1, né, novamente mais recentemente, e depois o Switch 2. O Switch 1 ainda era desbloqueado, então eu não senti tanto, né. Mas quando eu peguei o Nintendo Switch 2 e comecei a ver a brincadeira que eu estava me envolvendo ali, uma brincadeira de falência, né, porque eu ia falir daquele jeito, cada jogo custando R$ 450, R$ 500, o Donkey Kong Bonanza, se eu não me engano, estava nessa faixa também, coisa de R$ 450. Cara, assim, eh, eu entendo, né, são os preços comercializados e tudo mais, mas aqui no Brasil é tudo o dobro do dobro do dobro, né. E comecei a pensar melhor, cara, falar: "Putz, cara, não vai dar muito certo isso, viu". É uma situação que, ainda mais na fase de vida que eu tô, né, que é essa questão de, vamos comprar nossa casa com a minha mulher e tudo mais, então a gente fica nessa situação de: "Cara, eu vou ficar gastando 400, 500 conto em jogo", e eu sou um cara fissurado em jogo, né, então, tipo assim, lança um jogo novo da hora, eu quase tenho um impulso a comprá-lo, assim, é um negócio insano. Então eu falei: "Cara, já que eu não tenho um controle, eu tenho que fazer outra coisa para que eu tenha esse controle melhor da minha situação financeira". Falei: "Bom, vou ter que vender ele, não vai dar jeito". Vendi o Nintendo Switch,
numa loja lá na Santa Efigênia, chama GTA Games, inclusive. Quem quiser ir lá, os caras são bem receptivos, fazem um bom negócio. E vendi e peguei o ROG Ally na mesma loja, tá? Foi mais caro, mas assim, era isso, cara. Eu senti que, tipo assim, eu tinha feito o passo correto dessa vez, sabe? Eu tinha feito uma cagada, né, de ter comprado o Nintendo Switch, eh, pra vida financeira, tá? Não que seja um console ruim, pra deixar bem claro isso, porque se fosse mais barato as coisas, valeria até um pouquinho a pena. Mas o fato do preço ser muito agressivo e também a Nintendo te deixar preso, né, àquele sistema dela, me trouxe uma sensação realmente de prisão. Tipo, eu não posso fazer muito além de comprar os jogos aqui na sua loja e pagar os preços absurdos por um jogo físico. Então eu estava preso, cara, entendeu? Eu não tinha competitividade. Não é como no PC que você tem a Steam, você tem a Epic Games, você tem o Jack Sparrow para você baixar e de onde você quiser, Steam Verde, Hydra, sabe? Um monte, uma infinidade de opções para você correr atrás e buscar o melhor preço, né? Então eu me senti de fato preso e preços muito ignorantes. Vendi, tô com o ROG Ally e, cara, era isso. A sensação de que realmente o PC portátil ele é o futuro. Essa questão até do próprio Xbox, né? Tá meio que, de certa forma, já indo, né, para o computador de vez, virando realmente uma loja, né? Na verdade é isso. É uma loja com um ambiente digital ali do Xbox. Vai ser isso. Eles vão vender jogo, esse vai ser a prática deles. Eles não querem hardware mais, entendeu? Tá bem claro. Essa parceria com a ASUS significa exatamente isso, porque eles colocam a marca em um hardware da ASUS, ou seja, eles não têm o custo do hardware. A ASUS faz esse processo. Eles só botam a marca para vender mais. Então, assim, eu acredito de fato, cara, que a gente está vivendo uma fase, principalmente porque essa geração já está durando mais que a geração, eh, as gerações anteriores, ela vai durar mais, que a gente está entrando numa fase realmente assim de onde as coisas vão mudar, né, não tem mais volta, tipo, como era não vai ser mais, sabe, é quase certo isso. E eu queria também agora, depois desse meu monólogo, né, mas é importante até para contextualizar todo mundo, saber você, Léo, que ainda, né, é uma pessoa do console, mas também a gente já tinha conversado anteriormente, você já estava sinalizando de que talvez você vá para esse caminho também. O que que você sente em relação a isso e qual sua visão geral sobre o PC portátil? Ele é o futuro para você também? Não, boa. Perdão. Mas só para pontuar que a grande parada, além de tudo isso que você citou, né, do Nintendo Switch, eu acho que um dos grandes problemas que ele tem é que a Nintendo parece que ela entende muito bem o valor agregado que o produto tem, e eles têm uma política que eles não fazem oferta, cara. Que é um negócio muito louco, assim, tipo, porque é isso? Ok, o jogo é R$ 500. Tá, fazer o quê? É o que o mundo se tornou essa loucura. Mas em outras plataformas você tem a opção de esperar, daqui 1 ano você vai e compra por 200, 230, 250. Na Nintendo isso não existe. O jogo é 500 conto e vai ser 500 conto e você que se arrombe. E se você for comprar usado também vai ser 470, não varia muito. Eles conseguiram fazer essa lógica de mercado que é interessante para a empresa, os produtos têm valor, parabéns para eles, o capitalismo venceu, mas para a gente como consumidor é uma completa desgraça, cara. E eu sinto um pouco disso da Nintendo, assim, que é uma política que acaba sendo não compatível comigo também. Eu já tentei eu tive o Nintendo Switch Lite, e para quem, né, tá assistindo a gente e não sabe, eu moro na Austrália, então a minha realidade acaba sendo um pouco diferente em relação ao acesso aos produtos e os preços deles. Mas ainda assim, cara, tipo assim, um jogo da Nintendo é muito caro, bicho, até aqui, assim. Porque não é nem que ele é caro, mas ele não diminui o preço nunca. Então você vai pegar um jogo de 5 anos atrás e você tá pagando o preço de um lançamento. E você começa a se sentir meio que um idiota fazendo isso. Então, acho que isso é uma pontuação, né? Mas eu acredito sim, isso que você está falando faz muito sentido. Novamente, pela realidade aqui, né, da Austrália, no caso, eu vejo muito.
computador portátil, assim, na rua, cada vez mais está se tornando quase o que não igual o PSP foi, assim, mas meio que essa realidade, assim, você pega um trem, você pega um ônibus, a galera tá jogando ali, sabe, tá muito comum, assim, tá passo a passo construindo mesmo, entrando, porque cada vez menos a gente tem tempo, vamos dizer a real, né. Nós que somos uma geração que crescemos com videogame, vamos continuar consumindo videogames até uma idade avançada. Cara, você ter a opção de jogar um jogo triple A num trem, putz, é muito bom, tá ligado, é muito legal. Ou às vezes até tipo, porra, você mora num apartamento pequeno, você e sua parceira, ela tá vendo televisão, você senta ali do lado, fica jogando seu game, sabe, é realmente muito plural, assim, tem muitas opções do que fazer, e são máquinas muito potentes. E tem toda uma versatilidade que, pô, você consegue emular, você consegue fazer várias coisas, consegue se tornar, né, a sua o epicentro, assim, da sua jornada com videogames, né. Eu, diferente do Ian, ainda jogo no console, eu tenho um PlayStation 5, e eu tenho um Xbox Series S também, mas o bichinho tá encostado, coitado. Uhum. Nem ligo, eu vou ter que vender. Mas o que eu gosto do PlayStation é isso, assim, tipo, as ofertas da PSN me fazem ficar lá, porque, pô, eu acabei de comprar agora o Ghost of Tsushima. Eu sou esse tipo de cara, eu jogo jogos antigos quando eles chegam em preço que eu tô disposto a pagar. Paguei R$ 150 nele, que é a minha PSN brasileira, então eu pago em real. E, pô, 150 conto no Ghost of Tsushima versão de Play 5, Director's Cut, muito bem pago, valeu a pena, sabe. Tô adorando, jogaço, jogaço. Mas é mais ou menos isso. E aí, aproveitando para devolver para você, sim, eu acredito que esse é o futuro total. O avanço de gráfico já não é mais tão rápido, então uma máquina dessa consegue aguentar muito tempo, né, eh, a evolução da indústria. Então, assim, no Nintendo Switch 1, quando chegou o da Valve, né, o portátil da Valve, o Steam Deck, Steam Deck. ficou muito evidente a diferença do hardware dos 2, né. O Steam Deck é um monstro e o Nintendo Switch era, porra, um videogame divertido. No Switch 2 eles tentaram equiparar mais. Então você que foi um cara que teve experiência com o Switch, com o Switch 2 e agora você tá com o ROG Ally, qual é a diferença maior que você sente, assim, tirando só o preço de jogo? O Nintendo Switch 2 aí consegue competir com hardware, assim, ou não? Porra, um Windows portátil realmente é uma máquina muito mais forte. Cara, sim, é diferente, até para ilustrar isso que a gente está falando, até para entrar na sua conversa. Eu ainda acho, só para já te responder, para mim não perder o fio da meada também, o ROG Ally é melhor, tá, em gráfico, ponto. Esse ROG Ally X Ah, e bateria. Isso é sempre a curiosidade que as pessoas têm, performance de bateria. melhor, ROG Ally X, mas é o ROG Ally X, o preto, tá. O branco, ele sofre do mesmo problema do Nintendo Switch, é pouca bateria. Porque aqui, no ROG Ally X, os módulos são duplos de bateria, então eles conseguiram estender esse tempo de bateria. No ROG Ally, Z1, né, Extreme, o branco, ele já tem um módulo só de bateria que dá basicamente o mesmo tempo de jogo da do Switch 2, tá. Mas só para ilustrar isso que a gente está falando de diferença de preço e tudo mais, eu gostaria de falar de um jogo que eu comprei recentemente na Steam, numa promoção, e eu queria só mostrar o preço que ele tá na loja da Nintendo e a gente faz essa comparação e discute isso. Então, Léo, vindo agora aqui, a gente consegue perceber o seguinte: eu comprei esse jogo recentemente, estou jogando, estou curtindo, que é um remake de um jogo antigo da era do PlayStation 1, Dragon Quest 7 Reimagined. E o legal é o seguinte: vamos ver o preço, que é um jogo bacana, cartoon assim, né? Não é aquela coisa mirabolante de um cyberpunk e tal, mas é um jogo bem divertido e que me agrada bastante. É um RPG, um JRPG. E também é do Akira Toriyama, o que me chama mais atenção ainda, porque o cara é massa. Preço do jogo na Steam, é importante ressaltar: R$ 249,90 a versão normalzinha e a Deluxe Edition R$ 314,90. É importante deixar isso claro. Quando a gente vai lá para Nintendo, na loja da Nintendo,
o preço é R$ 339,90 a versão básica. Se você for para a versão deluxe, é Tá, é louco. 427, vai mudar? Aí, ó, 427,50. Isso eu nem tô falando de cupom que você pode buscar, em uma loja como a Nuvem, por exemplo, que foi lá que eu comprei, inclusive. Eu peguei um cupom, esse cupom eu utilizei e consegui ainda 10% de desconto no Pix. No fim, eu paguei 220 na versão padrãozinha. É um preço que eu costumo pagar, entendeu? Eu geralmente Sim, até 200, 250, cara, assim, se for jogo legal, eu pago. Eu nunca paguei mais de eu 250 ainda num faço jogo. também. Nunca paguei, entendeu? E é uma coisa que eu levo pra mim, vem funcionando e geralmente é Eu assim. todo episódio nosso eu trago esse assunto de novo, eu peço até desculpa, mas eu fiz isso uma vez na vida, foi com Cyberpunk e tomei no cu, foi horrível, cara. Foi tudo bugado, né? Então, mas assim, fora os jogos de Nintendo Switch que eu paguei preços maiores, falando da Steam e do computador, eu nunca paguei mais caro que 250, entendeu? Então, assim, voltando agora aqui para nossa tela dupla, os preços que a Nintendo com- eh, comercializa os jogos são realmente muito agressivos, cara. Então, foi um fator determinante para eu comprar um PC portátil. E eu acho que é isso, a galera mais jovem, que é de uma geração mais nova que nós, já são de celular, onde existe uma liberdade de aplicativos, lojas, etc. E isso está automaticamente, já da nossa geração, já não está satisfeita como as coisas eram também. E as coisas tendem a mudar cada vez mais. A Steam Machine é a prova disso. Se não tivesse mercado, isso é um estudo, né, cara? Os caras não vão colocar um negócio ali para vender sem ter um estudo de mercado, se seria aprovado, se a galera compraria. E eu acho que a Steam Machine, ela é um reflexo de coisas que vai vir. Vai ter o Asus Machine, vai ter outras coisas, entendeu? É uma questão de tempo, sacou? É terceirizar esse hardware para empresas que já trabalham com hardware e focar em colocar marca, né. Então, o computador Asus PlayStation, por exemplo, eu dificilmente acho que vai ter uma competição de marca desse gênero. Eu acho que, inclusive, a Microsoft foi muito inteligente em pegar a Asus, que é uma marca, assim, relevantíssima em computadores, em hardware. Realmente, cara, o suporte que a Asus tem para os produtos dela é de outro nível, sabe, assim. Eu sou desconfiado para falar, Não, porque e eu acho que um aspecto também da perdão de cortar, tá. mas é um aspecto dessa parada toda, porque você mencionou o Steam Machine e é um híbrido aí entre computador e console que eu tenho muito interesse, assim. Eu acho que eu sou o perfil desse produto, sabe. Eu já faz um tempo que eu tô nessa de, tipo, eu já tive vontade de assistir muito vídeo no YouTube sobre como construir um computador que eu possa ligá-lo e ele abrir na SteamOS, né, o sistema operacional da Steam. Que eu não tenho que pegar um mouse e clicar, abrir Steam, não, eu ligo na minha TV e já aparece na minha tela com os jogos, eu tô controlando só com o joystick. É isso que eu sempre procurei, sabe. E sempre foi um negócio bem difícil de fazer, assim, não era um produto muito fácil. E a Steam tá resolvendo isso, que é justamente aquela parada que a gente já conversou em outros episódios também, sobre o sistema operacional da Steam rodando no Linux, que eles conseguiram construir um software que consegue emular o jogo do Windows dentro do Linux, no sistema operacional. Tipo assim, é genial. O que eles fizeram é do caralho, sabe. Demais. Mas uma coisa que eu percebo muito que o público dos PCs tem, que nós do console não tem, é essa oportunidade de você construir uma biblioteca de jogos e levar para sempre. Você vai trocando dispositivo e você sempre vai ter seus jogos. Porque eu construí uma galeria muito grande no Xbox 360, no Xbox One, e aí eu acabei abandonando o Xbox e aí eu fui pro PlayStation 5. E aí eu tive que meio que construir de novo uma biblioteca, sabe. E essa parada, assim, tipo, porra, começa a ficar tudo tão desconexo, assim, eu me arrependo muito, de verdade, de não ter entrado no PC antes. Porque, pô, tem amigos meus que, pô, tem o Batman Arkham Asylum da Steam, da mesma época que eu tinha meu 360. Enquanto eu, porra, pra eu conseguir acessar esses jogos, eu preciso pegar um Xbox, eu preciso pagar a porra da Gold, da Live Gold, pra pegar os jogos que eu ganhei. E, eu acho que a longo prazo os computadores se provaram, quem apostou neles
Tá ganhando. Ganhou. O negócio esse é o caminho. Eu acho que é isso. E ainda falando, né, um pouquinho só para finalizar nosso tema sobre os PCs portáteis, eh, cara, óbvio, o ROG Ally é o Windows, né, como você pode ver. Então, ele tem a interface do Windows e tal, mas você também tem a interface que é um aplicativo da ASUS, que já vem aqui com os jogos e tudo mais, então você consegue deixar isso já para iniciar no sistema, tá ligado? E você não precisa entrar de fato na interface do Windows. Então, assim, agrada a todos, cara, é só uma questão de configuração. Talvez o cara que é um pouco mais chato, com parte de configuração, não vai curtir tanto. Mas para mim, que sou um cara acostumado a fuçar, que a verdade é essa, fuçar. Eu já tô Sim. acostumado, cara. Então eu vou lá, instalo as paradas, instalei jogos aqui também, por fora de lojas, então, pô, você cria pasta normal, como o Windows, tá ligado? Consegue trabalhar também, porque eu comprei um tecladinho, eh, é um mini teclado, assim, e tal, conecto, pá, dá pra fazer o que você quiser, filho, navegar e tal, óbvio, né, a máquina não é feita pra edição. Mas se for uma coisinha simples, CapCut, alguma coisa, consegue, cara, resolve, entendeu? A minha meta ainda é comprar um display, portátil, né, de 14 polegadas mais ou menos, para conectar na saidinha dele, botar ali na dock e ter um computador, assim, para me usar quando eu precisar, entendeu? Então é uma possibilidade. Eu não diria que substitui o notebook, não, porque é aquilo, né? São coisas diferentes, né, cara? Só que foi feito para jogar. Então, eh, um notebook, por exemplo, minha mãe comprou recentemente um notebook da Asus, é muito melhor. Abrir, digitar e trabalhar é outra pegada. A ergonomia do negócio é feita para isso, tá entendendo? Então isso aqui se improvisa e faz acontecer. Ah, não quero gastar no notebook, dá para usar isso aqui, cara, entendeu? Eu mesmo aqui, eu poderia transmitir, tudo que eu jogo hoje, eu posso transmitir pelo o meu ROG Ally, eu não preciso transmitir pelo meu computador. Então, ou seja, eu já tenho um segundo computador para transmissão ao vivo, se eu quiser. Então, acaba se tornando mais leve para o meu computador de jogo e eu jogo tudo para transmitir através do meu ROG Ally. É uma possibilidade que funciona, tá? Então, realmente é possível. Então, assim, com o computador, querendo ou não, o céu é o limite, tá ligado? Então, é claro, devido ao hardware É ali, claro que bem você. mais versátil. Mas assim, o céu é o limite. E eu acho que é isso, eu aprendi já a ter consoles dessa forma e eu acho que dificilmente eu consigo me prender de novo a uma empresa só. Bom, eu acho que esse tema a gente conseguiu destrinchar bastante, falar bastante sobre ele, eu acho que espero que você aí de casa tenha mais ou menos pegado a visão. E diz aqui embaixo também o que que você acha disso, né? Se você também acha que PC portátil é o futuro e se você tem algum, também deixa aqui para a gente compartilhar a ideia. Seguindo para o nosso próximo tema, a gente vai falar um pouquinho agora, cara, sobre o último evento do State of Play, que foi incrível. E para melhor eh, ilustrar, né, a gente vai o evento da PlayStation, exatamente, State of Play, que foi o evento da PlayStation, que foi insano, assim. Cara, eu nunca vi fazia tempo que eu não vi um evento com tanta coisa boa, de fato. E é isso tudo só no State of Play, ou seja, ainda pode sair coisa de outras empresas que não saiu exatamente nesse evento, entendeu? Mas assim, muita coisa. E eu queria começar com um jogo já, que é o Kena Scars of Cosmora. Eu vou ilustrar aqui para vocês na tela. Vamos lá? Espera aí. Então, cara, o primeiro jogo que eu queria trazer aqui para que a gente comentasse é o Kena. Eu cheguei a espiar o Kena, a primeira versão do Kena. Eu esqueci o título do primeiro jogo do Kena, mas parecia muito bonito, por quê? Porque ele lembra muito uma animação da Pixar, assim, de tão bonito que ele é, fantástico, enfim, assim, é aventura, né, e é um novo título, né, que o PlayStation trouxe, e eu particularmente não sei muito da história, mas eu sempre fico, assim, de queixo caído, cara, com os gráficos desse jogo, assim.
são realmente para quem gosta de animação, e eu sei que o Léo é um cara das animações, assim, ele gosta do Pixar e tudo mais. Então ver um jogo com a perplexidade de animações, assim, incríveis, que você só veria nunca que você ia ver um jogo com uma qualidade Pixar, né, que você conseguisse movimentar o personagem ali, fazer o que você quiser. E hoje é possível, tá ligado? O gráfico evoluiu tanto que hoje você consegue ter jogos como Kena, assim. E foi uma eu não achei que talvez o Kena tinha dado tanto certo pra ter uma sequência, tá ligado? Eu ficava assim: "Será, putz, eu acho que é um jogo muito nichado, não é todo mundo que curte". Mas, cara, veio a sequência e, cara, fala aí o que que você acha dessa obra aí, que tá linda demais, você é louco. Não, eu infelizmente, como você, não tive contato com o primeiro jogo, mas eu cheguei a ver os trailers, vi algumas reviews, admirei muito o gráfico, mas acabei não comprando, né, não joguei. Mas é, cara, tipo, a gente tá num momento muito mágico que os gráficos conseguem simular perfeitamente o que era um filme de animação, né, na nossa cabeça, essa estética. E eu tive essa experiência jogando Ratchet& Clank, que é um exclusivo do Play 5, que, cara, ele é uma animação, você tá jogando Zerei um no negócio Rogue Ally, zerei no perfeito. Rogue Ally, viu. Jogaço. Olha aí. É. E eu pra voltar ao ponto na discussão anterior, os jogos do PlayStation estão tudo chegando na Steam em algum momento, então aí, ó. Exato. Mas, pô, cara, não, o jogo parece um jogão de aventura daqueles bons, assim, da época de Play 2, só que com um gráfico surreal. Eu com certeza vai entrar na minha lista o primeiro jogo. Eu acho que tá na hora de experimentar. Infelizmente eu também não posso, comentar muito sobre a história do jogo e tal, mas, cara, legal ver IPs novas conseguindo surgir e tendo sequência. A gente tá num momento que a gente tá vendo tanta repetição, tanta gente trazendo franquias de volta, e só revival, remake e, porra, Assassin's Creed que não acaba nunca. Eu gosto muito de ver franquias novas conseguindo se estabelecer. Do caralho. Sim, eu também, ressalto isso que você falou, porque tudo que é novo eu tô dando uma chance, né. É fácil fazer um remake, né, ganhar dinheiro fácil. Agora você fazer algo novo e fazer aquilo acontecer e ser popular do jeito que eram os jogos antigamente, é algo a se parabenizar. E esse jogo aí, eu realmente, assim, graficamente gera uma expectativa gigante, porque além de poder jogar no meu ROG Ally agora, eu também posso jogar no meu computador de mesa, com os gráficos no talo e ter isso na sua amplitude, né, no seu esplendor total. Então realmente, cara, eu também tô na expectativa desse jogo e me diz aí você, deixa aqui no comentário se você quer jogar esse novo jogo aí do Kena, beleza? Vamos pro próximo pra gente dar sequência aqui? E inclusive falando de remakes fáceis, né, um dos maiores anúncios que a gente teve nessa State of Play é o jogo que a comunidade implorou, e talvez eu esteja aqui com uma teoria da conspiração, mas bicho, eu acho que a Santa Mônica não estava planejando fazer esse jogo, mas as pessoas pediram tanto que os caras sentaram numa mesa e falaram: "Ô chefe, olha a internet, cara, não tem como a gente não fazer isso aqui, bicho. As pessoas estão jogando dinheiro pra nós, só faz essa porra". E, cara, a trilogia original de God of War vai receber o remake. Eu acabei de criticar os remake, mas esse aí eu tô pilhadaço, eu acho que é isso mesmo, entendeu? E eu tô muito curioso com, tipo, vai ser um remake fiel ou vão trazer a nova jogabilidade para os jogos originais? Isso é uma coisa que a gente não sabe. Por que a gente não sabe? Porque os caras anunciaram que começaram a produção, bicho. Eles não têm nada do jogo, assim, é o dublador original do Kratos original falando: "E aí galera, vocês pediram tanto, vamos fazer, trago novidades". Mas eu tô pilhado, cara, vamos ver se chega ainda no final da vida do Play 5, né. Que você achou, Ilzer? Você gostava de God of War, assim, era sua parada quando você era mais jovem? Sim, eu gostava bastante, era um jogo, assim, que fazia a gente pirar no PlayStation 2, não tem como, né, cara, foi um marco, e a Santa Mônica sempre trouxe muita qualidade para os seus jogos, né. Eh, é importante, eu acho, que a gente falar aqui que a gente não é hater de remake, mas é que eu acho que é uma saída mais fácil de farmar dinheiro dos caras, tá ligado? E tudo bem, Os cara. os caras levantam a grana pra financiar o próximo projeto, né. Exatamente, de repente eles fazem um projeto desse
para conseguir viabilizar a grana para fazer projetos diferentes, tá ligado? Só que eu acho que é isso também, eles estavam num momento onde acabou a trilogia nova do God of War, e aí o que que a gente vai fazer? O que 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 a a gente vai minha fazer? trilogia foi, né, Final É Fantasy verdade, 2, mas é verdade. Acabou a nova sequência do God of War, o que que eu que a gente achei vai bem fazer? honesto, inclusive, deles, qualquer outra empresa ia arrastar pra uma trilogia. Então, fica essa expectativa, não sei exatamente o o que esperar, se vai seguir a nova dinâmica, se isso vai continuar da forma que era antigamente. Eu tendo a pensar que vai ser diferente, tá, não acho que vai ser igual. Então e com a expectativa de que vai Seria ser interessante, né. é, eu acho que é uma nova visão até para atrair mais gente, entendeu. Eu acho que quem jogou no Play 2 curtiu, acho que era uma fase que os jogos 3D estavam no ápice, de tudo, né, de jogabilidade, o hack and slash estava chegando com tudo, então era uma fórmula acertada. Eu não sei se o hack and slash hoje ainda tem essa mesma força, né, que tinha lá no na era Play 2. Então eu acho que vai ser muito parecido com o que foi esse God of War agora, tá. Eu acho que vai ser uma coisa mais câmera no ombro, e as coisas acontecendo, e cara, os gráficos que a gente já espera, né. Agora, remake também, tem aquele negócio, pode ser como o Final Fantasy está sendo, por exemplo, um remake que se baseia naquela história, mas vai ter mudança, entendeu? E é isso, eles podem fazer existe muito uma quando as empresas lançam um jogo, por exemplo, o Final Fantasy mesmo, que a gente vai saber de fato, Final Fantasy VII, o que está acontecendo com uma visão mais ampla quando acabar esse último jogo, que vai vir o parte 3, porque o que a gente consegue absorver do jogo é que houve uma mudança narrativa que, de repente, faça com que esse jogo, esse remake novo, seja uma viagem no tempo ou algo do gênero, um universo paralelo daquele que ocorreu lá atrás. Então, o God of War pode também, de certa forma, beber dessa fonte e trazer uma linha temporal onde o outro Kratos, de repente, viveu coisas semelhantes, mas diferentes, entendeu? Então eu acho que nesse aspecto, pode acontecer algo do gênero. Eu acho que é uma margem narrativa, cara. Os caras têm que explorar para tornar algo mais interessante, até para quem já jogou o jogo, a trilogia inicial. Eu acho que hoje em dia esse negócio de remake, ele vem como uma bagagem de trazer algo novo também. Não é só pegar o jogo, replicar no gráfico novo e foda-se, né? Isso, hoje em dia é considerado praticamente uma remasterização, não um remake, entendeu? É pegar o jogo antigo, dar uns gráficos bons e pronto. Não, entendeu? Mas é muito louco, assim, porque, pô, eu me amarro em God of War, assim, tipo, sou muito, muito fã mesmo, assim, já joguei os jogos algumas vezes, e é aquele tipo de jogo que se a gente sentar pra jogar, assim, hoje, porra, dá pra zerar num dia, porque eu lembro, assim, todos os atalhos, assim, pá, não sei o que, né. Mas é engraçado porque eu tenho um PlayStation 3 hoje, porque eu queria jogar God of War os mais antigos, e aí eu peguei o God of War Ascension, que é o pior de todos, que inclusive nem tá sendo contado pra remasterização aí, né, coitado. E eu queria muito jogar o God of War 1 e 2. E, cara, eles são muito caros, é muito difícil. Tipo assim, o disco, né, que é a versão de Play 2, só que em HD no Play 3, a versão de Play 3 do God of War 1 e 2 custa tipo $100. Eu fico com dó de pagar, assim, porque, pô, eu tenho ele piratinha no Play 2, eu já consigo jogar em emulador aqui, aí eu acabei não comprando. Então eu fico pensando, pô, pagar $100 num jogo tão antigo, eu vou esperar o remake. E o remake tá vindo. Mas o que você situou aí, pontuou, é muito interessante, porque é verdade, cara, eu não estava pensando tanto nisso. Porque, assim, essa nova franquia do God of War, com essa nova mitologia nórdica e tal, ela não se conversa muito bem com a trilogia anterior. A trilogia anterior nunca deixou no ar que existia essa possibilidade do Kratos conseguir navegar mitologias. De começo eu lembro muito que eu achei a ideia horrível quando o jogo foi anunciado. Só que o jogo é tão bom que eu acabei deixando de lado isso. Mas pra mim é muito maluco o cara sair de uma mitologia pra outra, tipo,
Então, eu acho que essa é a chance dos caras realmente construírem na trilogia original a história de que, porra, existem diversos deuses, cada região do mundo tem um tipo de e já dá pra estabelecer o futuro da franquia, que tanta gente quer ver a franquia indo com a mitologia egípcia, né. Então eu acho que talvez seja esse momento deles irem para o passado, reestruturarem como funciona esse universo, pra eles continuarem podendo ir pra frente, né. E ao mesmo tempo que, porra, eu sou apaixonado por hack and slash, eu prefiro a jogabilidade dos jogos originais do que os jogos modernos, mas os jogos modernos venderam muito mais, eles são um sucesso muito maior. Então eu acho que você tem razão, eu acho que a chance de vir uma câmera no ombro, muito parecido com o que foi o remake do Resident Evil 2, né, eh, repensar a jogabilidade, é um preço que eu tô disposto a pagar, mas eu gostaria de ver essa nova abordagem, o que que eles vão fazer, assim, sabe, quero vou jogar, fazer o quê? Vou jogar. Tal, pagar o preço cheio? Não sei, mas eu vou jogar. E junto do anúncio do remake, né, da trilogia original de God of War, a Sony fez um anúncio surpresa de um jogo no estilo Castlevania sobre o passado de God of War, contando a história do Kratos com o irmão dele. Só quem jogou os God of War de PSP sabe do que eu tô falando. Nesse jogo modelo 2D, e foi um anúncio muito louco, assim, porque anunciou que o jogo já estava na PSN. A PSN até caiu quando isso aconteceu, porque todo mundo foi atrás. Ele saiu num preço bem honesto, R$ 170. E, cara, eu achei bem legal. Eu gosto muito de como eles exploram esse passado do Kratos jovem e tal, mostrando ele espartano. Eu vou dar uma chance pro jogo. Sei que o Ian é um grande fã do estilo Castlevania e e quando chegar no seu roguelike por uns cinquentinha, você toparia jogar? Ah, com certeza, cara. Eu acho que é um jogo que, ele é mais vamos dizer, ele é mais simples, né, plataforma Metroidvania, no caso, tem as suas dificuldades, mas é um jogo, assim, mais portátil mesmo, né. Eu até acho mais legal jogar jogos assim no portátil até do que se for ver numa tela grande. Acho que combina muito mais, assim, tipo, Concordo com você. eh Tem cara de portátil pra é cacete, é mano. muito mais gostoso de jogar e tudo mais, enfim. Mas foi uma grata surpresa esse jogo também. Eh, Possivelmente, futuramente eu possa comprar, não é algo que eu tô de olho agora, até porque tem algumas coisas para jogar ainda, mas eu acho que é uma grata surpresa para os fãs de God of War, que são muito fãs, né, que querem realmente jogar tudo ali do God of War. Eu acho que isso aí é é um ponto muito positivo para esses fãs. Eh, Sobre o God of War, eu acho que a gente chega aqui num ponto legal para você também aí que tá assistindo, deixar seu comentário aqui embaixo. Quais as suas expectativas do God of War Trilogy e também desse novo God of War Metroidvania aqui, contando a juventude do Kratos. Deixa aqui no comentário para que a gente possa discutir, e comentar com vocês. Seguindo nessa linha de Metroidvania, o que me surpreendeu, e eu sou fã e você sabe, Castlevania, vamos ver aqui. Eu sou muito fã da série Castlevania, porque é uma série que principalmente o Symphony of the Night, né, que foi aquele jogo clássico do PlayStation 1, eu joguei muito, é o jogo que eu mais joguei, assim, nesse estilo Metroidvania. Tem muita gente que tem experiências, né, com, eh, Metroid, que é um jogo também no mesmo estilo, tanto que o estilo vem daí, né, Metroidvania, que é dos 2 principais jogos que estabeleceram um estilo de jogo plataforma, que você passa por calabouços e mapas diferentes, que vão ali se modificando conforme você vai passando. E cara, esse anúncio pra mim foi incrível, assim, falando agora de jogos nesse estilo, porque Castlevania é referência, cara, é referência desse tipo de jogo. Eu cheguei a jogar outros jogos recentemente que tinham uma pegada parecida, mas parece que nada exatamente completa a lacuna que o Castlevania ocupa. Então, ficava aquele vazio, tipo, me sentia tipo órfão mesmo, né, de um jogo que era tão importante durante tanto tempo e de repente sumiu, né. De repente não tinha mais tanta relevância ou entrou num momento de baixa, né, mesmo de criatividade dos próprios criadores. E de repente ele surge, Castlevania, Belmont's Curse, que é um jogo que está sendo produzido, por uma produtora que já fez outros jogos pequenos,
nesse estilo, o que eu acho que é legal, a Konami tá Evil Empire, está colocando aí, essas pequenas, produtoras para fazer jogos que elas já são especializadas, sabe. Tipo, não, eles são essa empresa é especializada em jogo, desse gênero, desse tipo. Pô, vamos deixar eles cuidando desse jogo, sabe. E cara, assim, a parte de design artístico, né, do visual do jogo tá incrível, assim. Eu acho que a gente pode esperar realmente um jogo de Castlevania que traga aquilo que a gente sempre quis de volta, né. E vamos esperar que também seja uma história interessante, né, que traga aquele espírito, né, do PlayStation 1, do Symphony of the Night novamente. E você, Léo? A expectativa para o Castlevania, você também era um grande fã da franquia ou não julgou tanto? Cara, Castlevania é aquele tipo de franquia que eu quero muito gostar, mas toda vez que eu jogo acontece alguma coisa que eu não termino o jogo, sabe, nem é por desinteresse, é só porque a vida não me permitiu terminar. Mas eu avancei bastante no Symphony of the Night, uma época que eu tinha comprado um emulador, né, um emuladorzinho portátil, e aí, porra, o jogo em tela pequena, um jogo de Play 1, assim, funciona muito bem, ele é lindo. E a jogabilidade até hoje é bem dinâmica, é surpreendente, assim, sabe. Um jogo velho, ele parece muito novo. Então, claramente é um jogo revolucionário. E um tempo atrás eu tentei jogar uma das eu não sei nem o nome, olha que vergonha, mas um dos jogos da franquia que saiu na época para o Xbox 360, que já é esse modelo de Castlevania, mas já é um jogo 3D, assim. E ele era legal, mas, tipo, claramente era meio que essa fase que o jogo que essa franquia ia começar a cair para o esquecimento, vamos dizer assim. Já não estava acho que eles não estavam conseguindo encontrar mais identidade visual, sabe, era um 3D meio não sei, não funcionava tão bem quanto na época dos 2Ds. E, cara, então, tipo, esse é um jogo que com certeza eu vou jogar, pra mim, talvez como alguém que nunca jogou Castlevania mesmo, pra valer até o fim, seja uma boa forma de entrar na franquia, talvez seja o tipo de jogo que esteja pensando numa nova, né, base de fãs. E super dinâmico, mas eu acho que eles encontraram a identidade visual do Castlevania moderno, cara. Tipo, pô, vendo esse vídeo, tá lindo, o jogo tá lindo, sabe. E eu joguei recentemente um Metroidvania que eu terminei foi o Ori and the Blind Forest, né, que era um exclusivo de Xbox por um tempo e tal. E é nesse esquema, assim, que, pô, parece que você tá jogando um desenho animado, é lindo, então, porra, com certeza vou jogar, mas não sou um grande representante do fã-clube de Castlevania, infelizmente. Gostaria de ser. Eu gosto dos desenhos, eu assisto as animações são muito boas. Então, eu acho que veio um pouco também do sucesso que teve o jogo que é roguelike, né, que é o Dead Cells, que eu cheguei a jogar, é um jogo extremamente Hum. difícil, cara, extremamente difícil. E eu percebi que eu não tenho muita habilidade para esse estilo de jogo, de roguelike, que é aquele de calabouço também, só que você se morrer volta desde o início de novo. E fica nesse looping, Tudo. é muito mais difícil, né. Diferente do Metroidvania, que eu acho que é um jogo que é mais amigável nesse sentido. Eu acho que o roguelike é muito mais hardcore, né, muito mais para jogador competitivo, que gosta de desbravar desafios, e o Castlevania é mais uma história, né, uma coisa mais amigável. E cara, é isso, eu acho que o Dead Cells, ele teve uma DLC do Castlevania, tá, e eu acho que isso foi já um termômetro, né, também para saber se o jogo ainda tinha uma relevância. E tendo a relevância, Sim. provavelmente vendeu muito bem, eu não tenho esses números, mas provavelmente sim. Sendo uma DLC, eles falaram: "Bom, é a hora da gente voltar com a franquia com tudo", né. E, cara, vamos esperar, expectativas E querendo ou não, grandes. pra realidade de hoje, né, cara, esse é um tipo de jogo que é barato de produzir, não tem por que não produzir. É verdade. É muito mais barato que os jogos AAA aí gigantes que a gente tem e são divertidos tanto quanto, Hum. né. É uma coisa que eu tô tentando também, me permitir mais jogos diferentes, né, porque senão eu fico preso muito àquele RPG, aquela situação toda, e não me abro para jogar um jogo de ação diferente, um jogo de plataforma. O próprio jogo que eu estava jogando aqui em live, agora eu tive que voltar aqui para relembrar, é o Hollow Knight Silksong. É um jogo que também é Metroidvania, e é isso, tipo, é legal de jogar, tem uma jogabilidade bacana, uma história simples, você não vai esperar algo surreal daquela história, mas te diverte, cara, te distrai. Porque às vezes é isso, às vezes você não quer aquele jogo complexo, que você tem que entender a lore do jogo, que você tem que fazer uma infinidade de coisas. Às vezes você só quer pular de plataforma em plataforma e pulando, batendo nos bichinhos e avançando, cara.
É isso que você precisa pra sua mente, sabe. E o Hollow Knight ele é meio que assim, E um você ponto interessante hum. perdão, mas aqui só que eu acho que se conecta muito com o que você tinha me contado sobre a sua sensação com portátil. Esse é o tipo de jogo que funciona muito em portátil, e os portáteis estão se tornando muito populares, bicho. Esse é o público é esse, tá ligado? Exatamente, cara. E assim, vamos esperar, é um jogo incrível que foi anunciado também aí nesse State of Play, e parece que vai ser insano. E como vocês podem ver aqui, né, eu tô na página do Flow Games aqui, que eles fizeram a cobertura, e são vários games. A gente obviamente não vai falar sobre todos, tem o Resident Evil, tem o remaster do Legacy of Kain, que é um jogo também que eu curto, que deveria ter um remake, na minha opinião. É um jogo de vampiro muito legal. Teve outros RPGs que apareceram, enfim, muitos títulos também que foram anunciados, mas obviamente a gente não vai passar por tudo, senão esse episódio ia pra casa do cacete de tempo, né? Mas assim, muitos títulos, muitos títulos, muitos títulos. E o que me vem, o nosso próximo tema, que eu vou finalizar aqui, ó, com a gente junto falando sobre. Cara, 2026 é o ano que promete ser um dos grandes anos da indústria se tudo corroborar para acontecer. Eu vou citar alguns dos jogos que estão previstos para serem lançados em 2026 e obviamente que eu vou estar deixando algum passar, tá? Mas só para vocês terem ideia, a gente está falando de GTA 6, óbvio, o grande lançamento desse ano, né? Final Fantasy 7 Remake Parte 3, a gente está falando de Resident Evil Requiem, já vai lançar agora em março. Assassin's Creed Codename X, Nioh 3 já lançou, né, o Control, Resonant, o Dragon Quest que já lançou também, Pragmata, Marvel's Wolverine, 007 First Light, Dusk Bloods, que é um jogo no estilo Dark Souls para Nintendo Switch 2, Forza Horizon 6, Tomb Raider Legacy of Atlantis, Crimson Desert e, cara, por aí vai. Se a gente for citar aqui, é uma infinidade. The Blood Dawn Walker, que a gente tinha comentado, que é um jogo também dos mesmos criadores de The Witcher. Então, assim, 2026, se não for um dos melhores anos, se nada disso adiar, vai ser um dos melhores anos, eu acho, para a indústria em questão de jogos importantes. Porque não é jogo B, né, que a gente está falando. A gente está falando de jogo grande, né? Não é nenhum joguinho plataforma ou nada do gênero. A gente está falando, todos que a gente citou aqui são jogos AAA, né? Que são jogos de alto orçamento que geralmente mundos abertos ou quando não tem uma estrutura de gráfico incrível, enfim. É um ano para você falar, cara, o que que vai acontecer, meu irmão? Porque o negócio tá assim insano. Você não acha, Léo? Porra, eu acho demais. E eu acho muito engraçado que GTA 6 estava previsto para 2025. E eu acho que muitas produtoras anunciaram jogos para 2026 para evitar a competição com o GTA. E aí o GTA atrasando, cara, colocou a gente num ano que, bicho, vai ser um negócio de degladiação total, assim. Eu, particularmente, eu tô muito curioso pelo 007, porque eu sou fanático pela franquia, assim, amo os filmes mesmo. E todos os jogos que James Bond recebeu sempre foram adaptações do cinema ou usando algum James Bond do cinema numa história ali meio que original, mas sempre uma referência, né? Essa é a primeira vez que o 007 está nascendo como uma IP independente, contando uma nova história e contando uma história do James Bond antes de se tornar um 07. Então, porra, tô muito curioso. E no melhor esquema Uncharted, né? Que já falamos algumas vezes, eu sou muito fã de Uncharted. O Blood of Dawn Walker, eu acho que tem chance de ser o jogo do ano, com todo respeito ao GTA. Witcher 3, eu e o Ian somos testemunhas aqui de Witcher, então, cara, a jogabilidade daquele jogo me deixou muito curioso. Mas não tem como, né, Ianzinho? É GTA, bicho. Ano de GTA é ano de quebra tudo. Mas eu tô muito feliz que vai sair muita coisa junto, cara. Toda a angústia que a gente teve com essa geração tão vazia, eu acho que esse ano é o ano, assim, de brocar, bicho. O negócio vai ser foda. E Exatamente. quais são as suas expectativas, assim? Quais os jogos você tá mais afim? Cara, Final Fantasy VII Remake a parte 3 para ter o desenrolar, como a gente falou, né? Eu Tem essa eu aí. preciso Sim. entender
para onde a gente vai com esse game, qual que foi a ideia dos criadores. Então, realmente é um episódio final. Infelizmente, eu vou poder jogar só muito depois, porque o episódio 3 sai primeiro para PlayStation, que é exclusivo por um ano. Depois vai vir para o PC. Então, eu vou ter ainda essa de não pegar spoiler durante pelo menos um ano para jogar no PC depois. Então, tem esse ponto importante. Então, eu acredito que ainda esse jogo não vai fazer parte do meu 2026. Agora, Crimson Desert, que tá logo aí, é um jogo que eu tô em cimaço, assim, de olho. Assim que lançar, se tiver num preço legalzinho, o que eu acho que vai estar, porque é uma empresa sul-coreana, talvez a política de preço deles seja um pouquinho diferente de outras empresas ocidentais, então eu acredito que de repente possa vir um pouquinho mais barato sim, né. Crimson Desert, o The Blood Dawn Walker também, como você falou, com certeza. E o GTA, né, cara, o GTA eu acho que ele vai ser realmente, talvez, né, possa ser um divisor de águas aqui no canal, mas também tem essa questão toda, né, quanto tempo ele vai vir para o PC, porque todo mundo que tem PlayStation vai jogar primeiro, né. Sim. Então, acaba que eu vou ter que aguardar ainda para saber essa versão PC, quando que vai vir. Então se o lançamento está previsto para que eu me esqueci? Talvez seja outubro, Vamos consultar os universitários. que era pra maio e eles cancelaram, né. É, 19 de novembro. tá. Talvez o GTA 6 ele faça mais sentido para quem tem o PlayStation 5, né, em 2026 ainda, porque a gente tá falando do final do ano, então para mim talvez ainda eu não consiga abraçar o GTA 6 esse ano, né. Não, e às vezes você tá esquecendo o impacto que essa porra vai ter, irmão. O pico de venda de PlayStation no Natal pra jogar GTA, não, mano, é o tipo de jogo que quebra a indústria. Vai ser, porra, a Sony, nossa, a Rockstar deve pedir coisas absurdas pra Sony e pra Microsoft pra manter isso nos consoles, velho. Eles devem custear 30% da produção dessa porra, não é possível. Eu imagino que seja por aí, cara. Mas eu acho que é isso. Então, assim, são uma infinidade de jogos, mas os que de fato eu vou conseguir particularmente jogar, eu acho que é o Crimson Desert, que é um jogo que tá vindo aí forte. Dragon Quest eu já tô jogando, né, offline aqui do canal, mas tá sendo muito divertido no Roguelike também. E cara, tem o Pragmata também, que é um jogo interessante, que realmente eu vou conseguir provavelmente jogar. E entre outros, né, cara, agora eu acho que é uma questão mais de porque, principalmente pra mim, né, que tem o PC, e aí entra talvez vamos dizer assim, o lado ruim de ter PC, que é isso, porque geralmente o jogo lança primeiro no console e depois de um tempo ele lança no PC. Só que a vantagem é, quando o GTA chegar no PC, ele vai estar muito melhor otimizado, vai ter mais coisas, né? Enfim, uma infinidade de coisas. Assim como o Final Fantasy VII Remake também vai ser lançado, mas eu só vou conseguir jogar bem depois. Então, assim, são muitos títulos, mas, de qualquer forma, eu acho que o ponto entre eu jogar ou não vem ao caso, mas sim que o ano é grande. O ano para a indústria de games é grande. Então, eu acho que para quem conseguir jogar ou esse ano ou no ano que vem, não importa muito. O importante é que foi um marco, se lançar tudo isso que a gente está pensando, né? Aí a gente pode colocar que esse ano talvez se compararia aí aos anos de PlayStation 2, assim, de lançamento de jogos incríveis um atrás do outro. Eu não tenho aqui uma data para te especificar, mas eu acredito que seria algo muito parecido, que a gente não vê há muito tempo. Acho que nem na era PlayStation 4 teve um De ano. cabeça então, de cabeça, eu acho que 2013 foi um ano desses aí, que se eu não tiver maluco, saiu o Batman Arkham City, saiu o GTA V e saiu o Last of Us. E foi doideira, porque é no 2013, final, né? Porque normalmente esses são anos de encerramento de console, né, é fim de console isso aí. e, Será que a gente tá chegando no e fim? 2013, se eu não me engano, teve The Witcher também. 3, The Witcher 3. Então, assim, foi um ano. Não, Não foi? não, Foi acho 2015? que não, acho que é 2015, é perto, é perto, é perto. Eu acredito que Acho que foi. 2013 foi o ano de GTA V. Também teve o GTA V nessa época, porque ele foi também.
Foi em maio de 2015, eu estava enganado. Mas, assim, foi É. muito colado, né, tipo, por isso que eu tô com esse lapso de E nessa época memória. aí foi uma época gostosa também. Sim. Mas enfim, vamos esperar aí para ver o que vai acontecer, mas com certeza vai se tornar aí um dos anos mais incríveis, se tudo der certo e se nada Hum. for adiado, é claro, né. Sim. Bom, o episódio está chegando ao fim, né, queria agradecer, Léo, mais um episódio aí juntos. Cara, é muito importante sua presença aqui para a gente trocar essa ideia, fazer todo esse rolê. Pra galera que tá assistindo, não tô na frequência que eu queria, com certeza, mas eu tô sempre tentando trazer coisas aqui pra vocês. Espero que quem estiver assistindo aí puder compartilhar, comentar, isso ajuda bastante, porque com a frequência um pouco menor, comentários, likes ajudam muito. Então, se você puder deixar aí, eu agradeço. E Léo, mais uma vez obrigado, mais um ano começando, espero que a gente faça ainda mais episódios do Update mais pra frente. E é isso. Eu que agradeço, irmão. Muito bom participar aqui contigo. É uma chance da gente bater um papo, de se conectar com pessoas, né? E inclusive dizer que, pô, esse seu projeto eu acredito muito. Eu acho que, pô, você tem muito talento. Eu acho muito foda o carinho que você põe aqui. E fazer um convite também pro pessoal, porra, eu vou começar a tentar ser mais ativo na internet, eu sou só um amigo do Ian, assim, que gosta de videogame e ele me convida pra fazer parte aqui, mas aí tá me inspirando a tentar fazer coisas, assim, eu quero tentar fazer um canal no YouTube sobre assuntos parecidos, pô, a gente poder se ajudar, e que a gente possa construir uma comunidade também, que acho que é a parte mais legal, né, a gente tem um bate-papo muito bom aqui, mas acho que a intenção total disso é que a gente consiga se conectar com pessoas, então, pô, você que ficou até aqui, comenta, vamos criar aqui a nossa comunidade, que fazer um espaço bem legal mesmo. E obrigado pela chance aí, Azeira, sempre muito bom estar aqui. Tamo junto, cara. Quero agradecer você e agradecer você que assistiu até agora. Não esqueça de deixar o like, comentar. Tamo junto e até o próximo episódio do Update Podcast. Até lá. Fui.